E aí, pessoal? Se a Era Vargas parece um quebra-cabeça na hora de estudar pro Enseja, pode relaxar. Hoje a gente vai montar essas peças e entender de vez por que esse período é tão importante não só para a prova, mas para entender o Brasil de hoje. Então, olá! Hoje vamos iniciar as ciências humanas e trataremos sobre a história do Brasil. Vamos nessa? Nosso foco de hoje é um período de 15 anos que, nossa, virou o Brasil de cabeça para baixo, a Era Vargas. E não é à toa que esse é um dos temas que mais caem no Enseja, viu? Vamos juntos desvendar por que Getúlio Vargas ainda está tão presente no nosso dia a dia. Mas, afinal, por que essa insistência toda com a Era Vargas? A razão é bem simples, na verdade. A gente está falando da origem da carteira de trabalho, das férias remuneradas, do salário mínimo. Entender esse período é entender como nasceram muitos dos nossos direitos. Mas, e sempre tem um mas, né? É também entender as armadilhas do poder no Brasil. É um conhecimento que vai muito além da prova, é sobre a nossa cidadania. Bom, tudo começa aqui, em 1930. O Brasil estava passando por uma baita transformação. A chamada Revolução de 1930, que na prática foi um golpe de Estado, colocou Getúlio Vargas no poder e deu um fim àquela antiga política do café com leite. Sabe, aquele esquema onde os barões do café de São Paulo e os políticos de Minas Gerais ficavam revezando a presidência. Ali começava um Brasil bem mais centralizado e urbano. E olha só, a Era Vargas não foi uma coisa só, um bloco único. Ela se desenrolou em 3 atos bem diferentes um do outro. Primeiro, teve o governo provisório, um período de arrumar a casa. Depois, veio uma fase constitucional, que nasceu de muita pressão política. E por fim, o Brasil mergulhou de cabeça no autoritarismo com o Estado Novo. Essa linha do tempo aqui é o nosso mapa para não se perder nessa história. E logo de cara, uma das maiores viradas de chave. O Brasil, lá nas décadas de 10 e 20, estava fervendo com greves e um movimento operário cada vez mais forte. O Vargas, que de bobo não tinha nada, percebeu que precisava dar uma resposta para essa pressão. E o que ele fez? Já em 1930, ele criou o Ministério do Trabalho. Isso era algo inédito, pessoal. Significava que, a partir dali, o Estado seria o juiz oficial entre patrões e empregados. A ideia era tirar os conflitos das ruas e trazer para dentro do governo. E o ponto alto dessa política trabalhista toda é a famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, lá de 1943. Mas ela não surgiu do nada, de um dia para o outro. Foi o resultado de anos e anos de luta dos trabalhadores. Agora, o que é fascinante aqui é o que cada direito desse significou. Salário mínimo, jornada de trabalho, férias, tudo isso era pedido antigo. Mas deem uma olhada na carteira profissional. Ela virou muito mais que um documento. Era um símbolo de cidadania, de dignidade, a garantia de acesso à previdência social. E aqui a história começa a ficar bem mais complexa. E é justamente essa complexidade que o Enseja adora explorar nas questões. Enquanto os trabalhadores comemoravam esses direitos, uma pergunta pairava no ar. Qual era o preço de tudo isso para a democracia? E parte desse preço estava ligado à imagem que o próprio Vargas construía. Essa figura do pai dos pobres, gente, não foi um apelido que surgiu do nada, espontaneamente. Foi uma baita estratégia de marketing político, sabe? Tudo calculado para criar uma base de apoio popular gigantesca e uma lealdade que era direta a ele, e não às instituições do país. E com isso, a gente chega num conceito-chave para entender tudo: o Estado tutor. Pensa assim, era como se fosse uma troca. De um lado, o Estado oferecia proteção e direitos. De outro, ele usava essa mesma proteção como uma ferramenta poderosa para controlar os sindicatos, amarrando eles ao governo e esfriando qualquer movimento que pudesse ameaçar o poder. E essa lógica de controle foi levada ao extremo. Em 1937, Vargas deu um alto golpe e instalou a ditadura do Estado Novo. Foi aí que a outra face do poder, a mais dura, a mais autoritária, se mostrou por completo. As características do Estado Novo não deixam dúvidas. O Congresso Nacional, fechado. Partidos políticos, extintos. A Constituição que existia, anulada. A censura virou regra, controlando jornais, rádio, tudo. E para orquestrar isso, foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha um trabalho duplo, não só censurar o que era contra o governo, mas também promover a imagem de Vargas como o grande salvador da pátria.
E essa imagem aqui resume perfeitamente a grande contradição da Era Vargas. Esse é o ponto central que o Enseja vai querer saber se você entende. De um lado, a gente tem um avanço social que ninguém pode negar, com todos os direitos trabalhistas. De outro, um retrocesso democrático gigantesco, com ditadura, censura e perseguição. Entender essa dualidade, esse jogo de luz e sombra, é o segredo. Certo, então como é que o Enseja espera que essa contradição seja analisada na hora da prova? A pegadinha aqui não é escolher um lado, dizer se Vargas foi bom ou ruim. O que a prova quer mesmo é avaliar a sua capacidade de enxergar os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Então vamos a um guia prático. Passo 1. Tem que reconhecer os direitos, claro. Passo 2. Tem que analisar a imagem do pai dos pobres, como o que ela era, uma ferramenta de poder. O passo 3 é o mais importante, relacionar uma coisa com a outra, entender que os direitos foram concedidos dentro de um contexto autoritário. E o passo final é juntar tudo isso e compreender essa dualidade, direitos que foram dados ao mesmo tempo em que liberdades eram tiradas. É essa capacidade de conectar os pontos que faz a diferença na prova. E para a gente fechar essa análise, fica essa reflexão, que é o coração de todo esse debate. A Era Vargas nos força a pensar: os direitos trabalhistas foram um presente, um benefício dado por um líder bonzinho para o povo? Ou na verdade foram conquistas da sociedade, arrancadas na marra, com muita luta e pressão? A história de Vargas nos mostra que a resposta, ela é bem mais complicada do que parece. E aí, ficou um pouco mais claro agora? Espero que essa nossa conversa tenha tornado a Era Vargas menos intimidante. Se esse mergulho na história foi útil, se inscreva no canal para mais conteúdos como este, todos pensados para ajudar na conquista da aprovação no Enseja. Bons estudos e a gente se vê na próxima!